quero agradecer hoje aqui a presença do professor Ervin Kotrick, médico psiquiatra, participante também da Associação Brasileira de Psiquiatria, estudioso profundo das questões do sono e um grande contribuidor dos produtos que a gente tem feito no MPRJ no campo da psicoeducação e da desmistificação do transtorno mental. Agradecemos mais uma vez aqui a sua participação, a sua cooperação, a sua ajuda nessa causa da saúde mental, que é de grande valia nos dias de hoje e tem dado grande conforto a nós, do Ministério Público e da Camperge, para que tenhamos mais segurança na condução desse tema, que é um tema fundamental. E agradecer também a presença do Dr. Antônio Velasco, que é o psiquiatra da Camperge, da rede referenciada, e capitaneia nossos atendimentos hoje no Ministério Público também e no seu consultório. É um credenciado da Camperge e tem se destacado, né, no atendimento dos nossos beneficiários. Mas eu agradeço a sua presença aqui, também a sua disponibilidade de oferecer para nós algo a mais no campo também da psicoeducação, no campo da compreensão dessa temática, né, que envolve a sua especialidade médica em psiquiatria, mas especialmente a sua qualificação na psiquiatria familiar, que é algo que hoje oferece para nós uma grande utilidade, porque é dispensável, né, falarmos da importância da família. E estamos também inaugurando hoje essa nossa nova modalidade de comunicação através desse podcast, e ele é intitulado Ponto de Equilíbrio. Quero parabenizar também a equipe da Camperge, que trabalhou para a escolha deste título, porque eu acho que nada melhor do que chamar de ponto de equilíbrio essa ação, né, que hoje procura buscar um meio comum, um caminho comum, literalmente um ponto de equilíbrio para o enfrentamento dessas questões que afligem a todos nós, afligem a sociedade, afligem a família, né? E o que nos motivou isso foi, além da imposição, ou melhor, da recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público, através de uma resolução, onde ele determina que todos os ramos do Ministério Público brasileiro adotem uma política de atenção à saúde mental. E assim nós temos trabalhado ao longo desses últimos anos. Agora, especialmente hoje aqui, nós queremos destacar também que esse tema da família em equilíbrio é um tema que será objeto do nosso cuidado daqui para diante. Traremos em gravações futuras, especialmente essa mensagem da psiquiatria no âmbito familiar, procurando trazer uma ferramenta, uma cultura, um entendimento, principalmente para os pais, daquilo que transcorre hoje no ambiente familiar e acaba desaguando nos consultórios. A doutora Ervin Kotrick também tem ampla experiência no atendimento médico, porque acho muito importante, além da prática, além do estudo, o complemento do atendimento. Eu acho que nada nos faz mais com os pés no chão do que estarmos atentos às realidades. É certo que existem as estatísticas, né? As estatísticas revelam o índice enorme, fala-se do Brasil como recordista mundial de casos de ansiedade. E também números elevadíssimos na área da depressão, questões do suicídio são gravíssimas. Mas, após essa introdução, eu queria passar a palavra para vocês, para que vocês também possam fazer a sua apresentação e dar continuidade a esse programa, sobretudo com essa modalidade de um diálogo aberto, um diálogo atual, buscando sempre o ponto de equilíbrio nas situações que afligem, nas situações que chegam até os consultórios, nas situações que fazem com que vocês sejam procurados o tempo inteiro. Então, obrigado mais uma vez pela participação e vocês têm a palavra. Quer começar, professor Ervin? Eu que agradeço essa oportunidade. Como aqui é um bate-papo mais informal, né? Não sei se vocês sabem, mas a gente começou essa história
Lá, finalzinho de 2022, comecinho de 2023, vindo muito machucado por conta da pandemia. A OMS colocou, né, finalizada ali a pandemia, houve um aumento muito grande, né, em relação aos transtornos mentais, em relação, infelizmente, ao suicídio. Uhum. E a gente precisava dar uma resposta, né, dentro, não só a mídia, né, enfim, as instituições, elas precisavam se juntar e continuam precisando, no intuito de fazer esforços para conseguir chegar no maior número de pessoas possível. E a gente teve, né, Eduardo, uma preocupação muito grande em relação às informações. A gente tem vários estudos mostrando, conversou até o Dr. Francisco Assunção na época, que deve estar saindo já já para vocês aí também do MPRJ, sobre a qualidade das informações no TikTok, no Instagram, de falsas promessas, né? Enfim, que essa desinformação, ela traz um mal muito grande. Então, o objetivo inicial foi fazer as gravações. Eu até brinco com o pessoal do Ministério Público, não aguenta mais ver meu rosto. Bem que tem o Dr. Velasco agora para me ajudar aqui. Mas no intuito de trazer as informações adequadas, né? Para ter uma fonte segura de buscar essas informações. O Dr. Velasco é meu colega da UFRJ, a gente fez formação lá. O Dr. Velasco, ele vem muito fazer uma parte que eu não tenho experiência, que é a parte de psiquiatria infantil, né, que está, logicamente, dentro do intuito da familiar, que é importantíssimo. Eu, não tenho formação em psiquiatria infantil, então todo o diálogo é muito, de uma forma ampla, muito não especificada para a parte infantil, então é muito importante ver esse projeto crescendo com o Dr. Velasco, vai agregar muito. Fez a formação na UFRJ, onde eu fiz minha formação, hoje eu sou docente, tanto do R1 quanto do R3, então a gente não abre mão da ciência, nunca existe, eu acho, meu método é sempre o que a ciência diz. E nessas gravações que estão disponibilizadas, né, nas diversas locais do MP, no YouTube, no próprio Instagram, a gente iniciou esse processo de psicoeducação, desmistificação em relação à saúde mental. Porém, a gente viu que precisávamos continuar, né? Então, um outro projeto que a gente vem desenvolvendo, Eduardo, é trazer os melhores especialistas, pessoas que têm muito domínio sobre determinado tema. Fizemos isso com o Dr. Edilson Zancanella, que é meu orientador de doutorado na Unicamp sobre distúrbios do sono, o próprio Dr. Francisco Assunção sobre questões relacionadas ao autismo. Vamos ter agora com o Dr. Tony Egídio Nardi sobre transtorno de ansiedade. É muito importante somar força com a ciência, né, com as pessoas que estudam, que realmente falam da maneira correta. A gente preparou diversas cartilhas ao longo desses anos para os colaboradores do MPRJ da Campeche. A gente está com uma plataforma de rastreio, de prevenção em saúde mental. A gente trouxe diversas outras pessoas para contribuir, como, por exemplo, o medalhista olímpico Thiago Pereira, mostrando que a soma da força da saúde física e mental, ela é fundamental. E eu tenho muito orgulho de ter o doutor Eduardo capitaneando isso. Para quem não sabe, ele é psicólogo e talvez, se não fosse esse olhar de psicólogo, a gente não conseguiria ter juntado tanta força como a gente juntou. Temos um trabalho também lá no CNMP que foi feito de qualificação com os psicólogos. Até hoje, né, a gente tem os grupos lá de debates, Conselho Nacional do Ministério Público, e ampliar, né, trazendo o doutor Velasco, que, repito, para você falar de psiquiatria infantil, você tem que ser especialista nisso. Psiquiatria geral é uma coisa, psiquiatria infantil é outra. É totalmente diferente, e ele fez lá na FRJ a formação dele, e eu tenho certeza que esse projeto vai agregar ainda mais na nossa caminhada a favor da saúde mental. De fato, né, professor? A informação útil é o que buscamos, né? Procuramos aqui nesse programa com vocês e com toda a ação que a Camperge faz e o Ministério Público também, é proporcionar para os seus integrantes ou para os seus beneficiários e também para a população e para outros ramos do Ministério Público também, outros setores do serviço público que venham a consumir, a assistir esses produtos que estamos fabricando aqui, fazer com que a informação de qualidade chegue até a população. Isso aqui acreditamos na potência do conhecimento e fazer com que não haja assim, um estranhamento dessas questões que afligem as famílias, o estigma. Né? Então, acreditamos que seja mais fácil
tanto no plano organizacional quanto no plano familiar, né, lidar com essas questões a partir do momento em que elas são mais conhecidas. Diminuir a estranheza e fazer com que possa haver uma convivência melhor, um entendimento melhor entre as pessoas. E agora, vou passar a palavra para o Dr. Antônio Velasco, que é o médico e tem atendido todas as quartas-feiras lá no 4º andar, no edifício sede da Avenida Marechal Câmara 360, né? E tem prestado essa ajuda também com sua participação com gravações, compartilhando o seu conhecimento com o público da Camperge e também do Ministério Público. Então, doutor Antônio, o senhor tem a palavra. Apresente-se, por favor, e diga um pouco mais do que o senhor tem feito ultimamente conosco. Certo. Bom, obrigado, doutor Eduardo. Obrigado também ao colega Erwin, né, por a gente estar integrando essa mesa, essa conversa. Bom, me apresentando aqui no videocast, né, e a gente começar a falar junto também, né, integrando a equipe para falar sobre os cuidados em saúde mental. Meu nome é Antônio Velasco, sou médico psiquiatra e psiquiatra da infância e adolescência, como o Erwin já introduziu. Ao longo da minha formação como médico, já atuei como médico de organização militar, fui perito, e aí já desde 2020 atuo né, dentro da psiquiatria, fiz minha formação, minhas 2 residências de psiquiatria geral, de psiquiatria da infância e adolescência aqui no Rio. E aí acho muito interessante trazer essa bagagem junto também com toda a experiência, a prática do Erwin dentro desse espaço. Eu agradeço o convite para participar aqui dessa conversa e agradeço o espaço também, porque dentro dos pontos de atenção, de preocupação que a gente tem na sociedade hoje, com questões de segurança, com questões de saúde, todos os pontos que eu percebo que são de atenção do Ministério Público aqui no Rio, também ter a parte de saúde emocional, como uma luz, né, para a gente conseguir orientar e dar informações mais coesas, precisas e acessíveis para a população. Eu entendo que é um espaço muito importante. É um tema muito importante, é muito caro, né, a nós dois, a nossa formação nisso, entendo que também é muito caro a ti, e a gente conseguir propagar essa informação acho que é muito legal, porque tem esses vieses mesmo do mundo hoje, das mídias sociais todas que a gente tem, né? Tem esse lado que eu acredito que é super positivo, e essa também tendo nossa intenção aqui, que é de o grande alcance de pessoas que consegue ter, Erwin, junto com a parceria dos vídeos dele, tem, se não me engano, mais de 1 milhão de visualizações nos vídeos. Isso é muito, muito legal, é muito importante. E tem esse outro lado perigoso que a gente sempre alerta, que são as informações que são imprecisas, que são, por vezes, falsas até. Então, a gente conseguir ter essa proposta de uma informação coesa, assertiva, dentro da ciência, nesse espaço com tanta credibilidade que é o Ministério Público do Rio de Janeiro, eu entendo que isso é muito positivo e eu agradeço o espaço e o convite. Eu preciso reafirmar aqui, é bom reafirmarmos, que a produção de um podcast ou a utilização de recursos da mídia é apenas com a intenção que temos de fazer chegar de uma forma que a população em geral, principalmente o nosso público, tenha acesso e consiga absorver esses conteúdos. Porque como chegar até as pessoas num tempo pós-pandemia, num tempo de tanto home office, no tempo em que pese a grande utilização dos fones, dos smartphones, WhatsApp, todas as ferramentas para comunicação, o ser humano acabe se encontrando tão distante, tão distanciado. Né? Quantos vídeos aí já vimos de famílias reunidas numa mesa de jantar onde não existe diálogo. Né? O que existe são pessoas olhando, prestando atenção no aparelho de celular. Aliás, felizmente hoje não temos nenhum aqui na nossa mesa agora, né? Mas então essas questões de comunicação é que fizeram com que nós utilizássemos dessas ferramentas, né, desse estúdio, e procuraremos ter aqui uma constância na produção desse conteúdo que tem por finalidade dar mais letramento, mais educação, sobretudo a psicoeducação em questões ligadas à psicologia, à psiquiatria e à vida familiar. Então, eu vou
pedir ao Dr. Antônio Velasco, novamente, para dar uma palavrinha acerca, e quem sabe, dos próximos futuros temas, mas do que mais importa, o que mais talvez pudesse sintetizar a psiquiatria familiar, né, da infância, ou a psiquiatria do adolescente, se pudesse sintetizar isso em algumas palavras, o que o senhor poderia nos dizer agora? Bom, de novo, sim, para mim isso é um tema muito precioso, né? Porque a gente aprende durante a nossa formação em psiquiatria e um conceito que é muito importante hoje, que é o da epigenética, né? Então, a forma como tanto a nossa carga biológica, mas também as vivências que a gente tem no meio, né? Meio incluindo família, sociedade, como que isso interfere e se aplicam na nossa vida ou podem ser fatores de proteção ou fatores de risco para alguns quadros de transtornos psiquiátricos. É, e um pouco dentro desse tema, e isso me intrigou muito na parte disso da psiquiatria da infância e adolescência, que a gente conseguindo entender um pouco melhor do contexto de onde vêm aquelas crianças, os adolescentes, o meio familiar, principalmente, a relação com os pares também, as novas configurações de família que a gente tem hoje em dia, né? Isso consegue ficar melhor explicado o contexto da pessoa para além de um sintoma ou de um diagnóstico, né? Então, é, fui vendo como se fosse né, da consequência para a possível causa, né? Então, chegava no período que eu trabalhei no serviço público, no CAPSI, né, no Centro de Atenção Psicossocial de Infância e Adolescência aqui no Rio, em emergências psiquiátricas, até no consultório também, você vê a criança chegar, ao adolescente, com alguma queixa, algum sintoma, né, um grau de sofrimento psíquico, e aí você começa a entender ali de onde que vem isso, né? Então a gente fala da história longitudinal, né? Como que foi o nascimento daquela pessoa, né? Como que estava o ambiente ali durante o nascimento, a gestação foi fácil, foi difícil para a mãe ou para o pai, como que foi esse meio, né? A história, os marcos do desenvolvimento dessa criança, as formas de apego, né? Existe a teoria do apego, né? Que é o tipo de vínculos que essa criança vai conseguir fazer, principalmente nos primeiros 2 anos de vida e ao longo ali também da vida dela, tanto familiar como, né, hoje em dia entende-se que o apego ele também se desenvolve para os cuidadores da escola. Então, e entendendo essa história, né, longitudinal, então, ou seja, olhando nesse sentido da consequência para a causa, isso foi me interessando cada vez mais a estudar os ambientes onde nós nos formamos, né, e a família como esse ambiente crucial tanto pela nossa carga genética, né? A gente traz uma carga biológica e genética da família, quanto também por padrões comportamentais ou por possíveis fontes de apoio de segurança ou de traumas que acontecem no ambiente familiar que podem ali modular, né? Ou seja, interferir na forma como a pessoa age. Então, essa intenção, né, da medicina mais integrativa, né, de uma psiquiatria mais voltada para a pessoa e esse olhar da família, né, e aí já introduzindo o programa que a gente está lançando em parceria, né, através desse convite muito bacana do Ministério Público, que é o programa Família em Equilíbrio, a ideia é da gente justamente entender ali como o ambiente familiar, principalmente, pode ajudar esse um ambiente protetor para a saúde mental, né, psicológica, psíquica, física também das pessoas. E quando não está sendo um fator de proteção, ou seja, quando algo nesse ambiente familiar está trazendo ali desconforto, distúrbio, insegurança, ansiedade, quais estratégias também podem ser feitas? Porque eu acho que isso é uma coisa importante, assim. É, a gente se empenha a cuidar de pessoas, a gente sempre, eu pelo menos, acredito que o Kevin também, o Dr. Eduardo também, a gente gosta de pensar que para problemas possivelmente tem soluções. Né? Então, qual a solução a gente consegue dar para esse tipo de sofrimento, para esse tipo de angústia, ou para esse tipo de desarranjo familiar que pode estar causando esse sofrimento. Então, tem esse outro lado da ponta, que é a forma que a gente age e atua nas pessoas que já estão com algum grau de sofrimento, de transtorno psíquico, e como a gente também vai ajudar ali a reorientar essa família, mas dentro desses programas, né, de psicoeducação que a gente está lançando em parceria, também como a gente já consegue expor, de novo, para o maior número de pessoas possíveis, medidas para reforçar um funcionamento nesse sistema familiar, nesse sistema no qual nós integramos, que seja mais saudável. E professor Ervin Perfeito. Kotrick,
E o senhor, com sua experiência de consultório, né, com sua vasta experiência também acadêmica, e a vivência, a participação, né, nos congressos da Associação Brasileira de Psiquiatria, e também sua experiência em consultório, qual a mensagem inicial que o senhor poderia deixar para os nossos ouvintes acerca do que uma família, do que os pais precisam ter na sua bagagem para o enfrentamento de questões como, por exemplo, hoje, das questões de educação, das questões escolares, que sabemos que a juventude enfrenta num ambiente de muita cobrança e muitas vezes tem sido o fator de adoecimento, tanto das crianças, dos estudantes, quanto dos pais. O senhor já tem enfrentado essas questões no consultório. Se pudesse dar um conselho para o nosso público, que conselho seria esse? Perfeito. Palavras do Dr. Velasco são importantíssimas, porque a gente tem duas maneiras de tentar reduzir as estatísticas negativas. De forma simples, né? Ou eu vou reduzir os fatores de risco, ou eu vou aumentar os fatores protetivos. Por exemplo, no ano passado saiu um artigo do JAMA, Jornal Americano de Medicina, dizendo que a religiosidade, independente de qual tipo de religião, não necessariamente ligada a uma fé específica, ou você fazer parte de uma comunidade, isso te protege contra o suicídio. Então, como é que a gente pode fazer parte de uma comunidade? Por exemplo, se você faz um grupo familiar e pessoas que estão passando com dificuldade começam a perguntar, se interessar, daqui a pouco elas estão ali conversando sobre esse assunto e tendo um profissional para poder orientar da maneira adequada. Fatores que a gente tem feito em relação a reduzir fatores de risco. Por exemplo, fizemos aqui uma parceria institucional da Associação Brasileira de Psiquiatria, junto com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, na identificação em relação a cyberbullying. Hoje, isso eu vejo como um dos piores problemas, porque o cyberbullying ele aumenta 10 a 12 vezes a chance de ideação suicida, principalmente em meninas de 10 a 20 anos. Ora, se é um crime hediondo, né, 2 a 4 anos de prisão, e muitas vezes as pessoas nem sabendo que isso pode ser algo ligado a um crime, né, vão fazendo achando que não tem nenhuma consequência. Então, uma das maneiras é justamente fazer essa identificação e demonstrar de forma inadequada como está sendo feito em relação a esse crime. É uma maneira de você reduzir um fator de risco. Outro fator importante. A gente coloca muito na Associação Brasileira de Psiquiatria que o Setembro Amarelo ele não é só em setembro, né? O Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização que dura o ano todo. Ali dá uma luz ao tema, mas, inclusive, o que nós estamos fazendo aqui hoje é justamente mantendo essa chama acesa. Eu gosto de dar um exemplo, Velasco, que é o seguinte. Quando foi montado o Outubro Rosa, né, com câncer de mama na mulher, que é o que mais mata na mulher, enfim, apesar do homem poder também ter o câncer de mama, foi ensinado para essa, né, de uma maneira, conseguiu o INCA, né, enfim, as sociedades brasileiras do tema, divulgar essa informação, chegar num grande público, foi ensinado para as mulheres, a partir de determinada idade, elas têm que fazer um autoexame, para ver se aparecer lá um carocinho na mama, ela fazer uma busca ativa e não ficar esperando, por exemplo, esse tumor crescer, ficar dolorido, ficar quente. Por quê? Quando já chegava nessa fase, caso infelizmente seja câncer, né, maligno, as chances de cura eram muito baixas. Então foi ensinado para essas mulheres, né, a nível nacional, numa campanha, de que se elas fizerem o autoexame e elas forem atrás do início da doença, a chance de uma cirurgia radical é bem menor. Se for um câncer, infelizmente, maligno, a chance de cura é maior. Então, isso partiu de uma psicoeducação. Ora, como que a gente vai, então, traduzir isso, né, para a população quando a gente fala de saúde mental? Por quê? Dependendo de como é o sintoma, a pessoa, não estou nem falando do estigma, ela nem sabe que aquilo pode ser o início da patologia. E se a gente pegar, que infelizmente, né, dos 15 aos 29 anos no mundo, não só no Brasil, né, suicídio, infelizmente, é a terceira maior causa de morte, e mais de 50% poderia ter sido evitado, né, por falta de tratamento, enfim. Eu, como pai, né, não só como psiquiatra, que mais me dá dor no consultório é quando, infelizmente, eu recebo um casal, né, que teve uma perda
do filho de 12, 13 anos. Isso aí é uma coisa que, enfim, é muito difícil. E aí você pensa, poxa, não que isso vá resolver, mas será que a gente tivesse uma chegada, uma informação ali, poderia? Nunca vamos ter certeza, mas é uma opção, né? Uhum. Então, como é que a gente faz isso? Ora, todos os guidelines colocam que, tanto para um transtorno depressivo maior, né, conhecido como depressão, quanto para o transtorno de ansiedade, o início dos sintomas, o quadro leve, ele é tratado com psicoterapia e atividade física. A evolução de um quadro depressivo, em 10 a 15% dos casos, a maioria da literatura, infelizmente, é uma tentativa contra a vida. Ora, se eu inverto isso e vou pegar lá no início, igual a gente está, né, um case de sucesso aqui em relação ao câncer de mama, a gente consegue mudar esse percurso. E aí, para você conseguir chegar em um grande número, não tem jeito, é parceria institucional. Você sozinho, lógico, você vai. Tudo sozinho é mais difícil, né? Você pode chegar mais rápido, mas não chega tão longe, né? Então, a gente conseguir trazer a ciência de um tema emergente muito difícil hoje, né, Eduardo? Uma família não ter algum parente, né, que não faça um tratamento psicológico, psiquiátrico, ou que necessite, ou que não tem, infelizmente, condições, mas que precisaria. Vou pegar um exemplo simples, está no site do governo, 72% das pessoas hoje no Brasil relatam não dormir bem. Como que você vai trabalhar no outro dia? Dormindo menos 6 horas. No outro dia você vai acordar como? Cansado, irritado, concentração ruim. E aí a pessoa que está acima de você não sabe que você dormiu mal e vai cobrar porque que você não está rendendo. Isso vira um ciclo vicioso. Então, assim, a questão da saúde mental, né, no mundo, né, não estou falando só do Brasil, é um tema que a gente não tem as respostas certas ainda. Agora, para você buscar a resposta certa, é igual em pesquisa. Lógico, com embasamento científico, você não vai tirar do seu bom senso, você vai tirar baseado em estudo. Mas se a gente ficar esperando e não tentar, será que vai dar certo dessa maneira? Não sei. Mas a gente sabe que se não fizer nada, vai continuar com esses tristes índices, né? Então a força, né, de um grupo ela é fundamental para a gente conseguir fazer a nossa parte como médico, cidadão, psicólogo, promotor, pelo bem da sociedade. Professor, é por causa desses 50% da estatística que o senhor revelou de suicídios que poderiam ser evitados, né? É que estamos aqui. É justamente trabalhar nessa possibilidade de intervenção e sabemos que é lamentavelmente grande e crescente o número dessas ocorrências na população adolescente, na população jovem, também na população adulta. Mas como o nosso tema principal aqui é a família, né, eu indago ao professor Antônio Velasco se o senhor poderia também nos dizer quais os sinais de alerta, o que fazer ou o que não fazer naquelas famílias onde os jovens, sejam crianças, adolescentes, apresentem que tipo de comportamento que mereceria uma atenção especial, um cuidado, e o que os pais poderiam fazer para sairmos dessa estatística ruim, né, e pouparmos e darmos uma vida mais qualitativa a esses jovens. Ótimo, é um ótimo tema, porque e aí entra e conversa diretamente com o que o Erwin falou, porque as abordagens precoces elas tendem a ser mais bem-sucedidas, né? Eu gosto bastante desse, só para fazer um gancho também com o que o Erwin estava falando, desse exemplo mais concreto que a gente dá na medicina. Então, é isso, né? Você abordar um tumor já no estado de um câncer maligno e já com outros sintomas é mais difícil do que você abordar o início de um nódulo, né? E na saúde emocional também, assim, né? Eu gosto de dizer, eu trabalhei, depois de formado, 5 anos em emergência clínica, e eu entendo que tudo aquilo que é concreto, que é físico, a gente tende a ter uma atenção maior. Então, uma pneumonia, quebrou uma perna, né, em casos, um tumor, um câncer, né? Isso é bem visível. Mas o transtorno psíquico, ele também é visível. Eu acho que existe essa crença que, na minha opinião, é errônea, de que o sofrimento psíquico, ele é subjetivo. Ele não é subjetivo, ele se apresenta de forma concreta. Ele se apresenta tanto para quem sofre, que vai sentir um sono prejudicado, as emoções desreguladas, a atenção mais, né, prejudicada, dificuldade de focar a atenção, o estado que a gente chama de hipervigilância, a energia do corpo vai estar mais baixa, a disposição, a vontade para fazer coisas vai estar mais baixa, ou pessoas que
que estão num grau de sofrimento ligado a algum tipo de confusão mental, que às vezes podem ficar mais agressivas ou agitadas, se expor a risco, expor a pessoas em risco. Então eu tenho muito essa crença também de que o sofrimento psíquico ele é palpável, né? Aqui alguns exemplos de forma como a pessoa que está sentindo esse sofrimento percebe concretamente, fisicamente, e também como que quem está perto. E aí, nesse sentido da pergunta, que é muito importante, né? A psiquiatria da infância e adolescência tem algumas, né, de fato, particularidades, porque os transtornos eles se apresentam de formas diferentes ao longo do decorrer da vida. Então, crianças que infelizmente são cometidas por algum transtorno depressivo ou que a gente chama de psicose de início ultra precoce, antes dos 13 anos de idade, vai ter uma apresentação diferente da apresentação desses transtornos na adolescência, diferente da apresentação desses transtornos também na vida adulta. Então, um ponto importante é a observação, principalmente da mudança de padrões, né? Então, a gente pegar para dividir em alguns grupos principais de transtornos psíquicos, né? Então, por exemplo, nos que a gente chama de transtornos internalizantes da infância e adolescência. Internalizantes, que é aquilo que a pessoa sente para dentro. Então, transtornos depressivos, ansiosos, né? Como identificar isso é, em crianças e adolescentes, né? Então, mudanças de padrão de comportamento, elas tendem a ser um primeiro ponto de atenção, né? Então, uma criança que às vezes tem um temperamento mais dócil e começa a ficar mais irritada ou mais fechada, ou uma criança que às vezes tem uma personalidade, não personalidade, né? Mas um temperamento mais indagador, questionador, e ela passa a ficar eh, muito aceitando o que está acontecendo e às vezes mais passiva. Então, mudanças de comportamento são importantes, que são percebidas na casa. Às vezes a criança não está se alimentando bem, igual se alimentava antes, diminuição do apetite, está dormindo muito ou não está dormindo bem. As notas, né? Então, está tendo uma criança que era mais tranquila na escola, está tendo confusões, brigas na escola, queda do rendimento escolar, dificuldade de relação da criança e do adolescente com os pares, ou seja, com os iguais, né, com outras crianças e com adolescentes, e também com a família, com os cuidadores, né, com os pais, com os professores. A mudança de comportamento ela tende a ser um ponto de atenção principal, né? Que a gente também vê no atendimento de adultos, né? E no adulto a gente tem um nome que chama de despersonalização, que é quando o adulto fala, né? Eu não estou me reconhecendo como eu era antes de sentir essa tristeza. Muitas vezes a criança e adolescente não vai reconhecer essa mudança do comportamento, então isso cabe muito ali aos cuidadores. Eu entendo que quando a gente fala da saúde emocional de família, tem esses dois pontos para a gente ter atenção. Focar, né, a gente tem esse papel também de proteção das crianças e adolescentes, mas também dos cuidadores, né? Então, da gente conseguir ter essa autopercepção de como que está o nosso comportamento, como está o nosso nível de disposição ou de cansaço, ou que a gente chama de fadiga, e conseguir reconhecer isso também nas crianças. Mas tentando responder objetivamente, mudanças no padrão de comportamento. Então, uma criança que era mais tranquila está mais irritada, ou uma criança que às vezes está muito silenciosa, alterações no padrão de sono dessa criança. Essa criança está dormindo menos, está varando a madrugada, ou está dormindo muito, tem muita dificuldade para levantar da cama, perda dos interesses das coisas que essa criança gostava de fazer, prejuízos escolares, né? Ou não quer ir para a escola, ou piorou as notas, não está conseguindo interagir muito bem com os colegas, com os pares, né? Isso muito no que a gente chama dos transtornos internalizantes, que são de maior prevalência. Tá? Tem alguns outros transtornos que eu acho que é legal da gente citar também, né? Quando a gente fala dos transtornos externalizantes, que é aquilo que a criança bota para fora, então crianças e adolescentes que passam a ter um padrão muito opositor, muito desafiador às figuras de cuidado, né? Ou crianças que passam a ter comportamentos mais de colocar em risco a si ou a terceiros, crianças que passam a gente vê isso muito no consultório hoje em dia, assim, com alguma certa dificuldade, às vezes, dos cuidadores de impor alguns limites de forma ali assertiva e segura. Então, às vezes, essa criança e adolescente fica mais quase que desgovernado mesmo. Acho que essa é a palavra, né? É, o limite não é para ele ser colocado de uma forma opressiva e nem violenta, nunca, jamais, mas o limite ele precisa existir. Então, os ambientes eles exigem regra, a vida em sociedade exige regra, né? A nossa espécie evoluiu assim, né? Você pensar nos nossos ancestrais, né? Numa perspectiva evolutiva, dentro de uma selva, de uma savana, você não vai sair do bando e não vai se rebelar contra o bando que você está se expondo ao risco, né? E hoje em dia também esse cenário ele precisa ser compreendido na nossa vida em sociedade, né? Nós somos uma espécie que a gente se desenvolveu como uma espécie social. Então, alguns limites eles têm que ser colocados ali, de novo, de uma forma assertiva, bem orientada.
Um outro gancho que também é importante, que a gente fala dos transtornos do neurodesenvolvimento, que eu entendo que hoje eles estão muito em voga, né? Principalmente o transtorno do espectro autista e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH. Quando a gente fala de um transtorno do neurodesenvolvimento, fala-se de algo que é percebido desde o princípio ali da vida. Então, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, os sintomas eles aparecem por categoria antes, né, dos 12 anos de idade. Então, que vai ser uma criança que pode ter perfil ali desatento, dificuldade para focar atenção, né, atenção em tarefas, muita dispersão ou hiperatividade, né, aquela criança que sobe na mesa, sobe em prateleiras, né, esse desgovernado também pode ter relação com o TDAH, ou impulsividade, uma criança que se intromete muito ali nas conversas, faz ali ações um pouco incompreendidas, mas que, de novo, assim, as nossas funções psíquicas, elas são integradas. Então, eu não estou dizendo que toda criança desatenta ou hiperativa tem TDAH. São pontos de atenção. E do espectro autista, né, são pessoas que, né, principalmente para identificar em crianças, uma criança que tem uma dificuldade em focar, de manter o que a gente chama do contato social, né? Então, uma dificuldade na interação social recíproca da criança e do adolescente com outros, e padrões que a gente chama de rígidos e repetitivos de comportamento. Mas, de novo, são traços que observa-se ao longo ali do desenvolvimento da criança. Os principais pontos de atenção, e aí a gente tem isso dentro da epidemiologia e dentro da nossa prática também de consultório, são essas mudanças de comportamento. Eu acho que, assim, talvez a mensagem principal para passar em termos de olhar com atenção para crianças e adolescentes é como que está o comportamento dessa criança, desse adolescente que se tem em casa. Então, esse comportamento está mudando e em que cenário está mudando? Então, a família se mudou de endereço, de moradia, a criança mudou de escola, ou alguém da família está passando por algum problema de saúde, ou essa criança está vivenciando situações de violência, seja em casa, seja na escola, ela tende a abrir, ou então é um quadro que antigamente chamava-se de depressão intrínseca, né, de que é algo que vem, um distúrbio que vem de dentro para fora, então sem uma causa aparente. Assim, o principal é reparar o padrão de comportamento. A gente tende a ter um padrão de constância, mesmo na infância e na adolescência. Então, esse padrão do comportamento mudou, é um ponto de atenção. Queria, só complementando a fala, a gente tem muita pegada, o Velasco também tem esse perfil da gente passar de uma maneira prática, né, para ficar palpável para os pais. Quero fazer apenas duas observações. Você como pai, né, que está olhando aqui, vendo o podcast, eu vou falar para você o que eu já escutei, infelizmente, e que apesar de ninguém ter culpa, né, de uma evolução, infelizmente, por exemplo, suicídio, uma complicação igual, você pode tratar a hipertensão e questões genéticas, você pode infartar, enfim. Infelizmente, as doenças elas podem complicar, mas se eu pudesse dar como pai, tá? Não só como psiquiatra, é o seguinte: quando eu atendo um casal que, infelizmente, né, o termo correto não é cometer o suicídio, que isso remete a algo pejorativo, algo criminal. Morreu por suicídio, uma complicação. O que mais me marca é quando ou o pai, principalmente o pai, a mãe tem de ser uma média, né, mais acolhedora, né? Ele fala assim para mim: poxa, ele me sinalizou, pediu para me levar no psicólogo, ou né, mais até no psicólogo, geralmente é a porta de entrada, e eu minimizei aquilo, eu não levei isso em consideração, e essa imagem dele me pedindo ajuda, e eu falar, vai brincar com seus amigos, vai, isso é o que está me deixando atordoado, ou seja, a omissão, né? Por quê? Porque se o filho chega sinalizando que quer uma ajuda, se você levar ele ao profissional e o profissional falou, ele não precisa de tratamento, Deus me livre, infelizmente acontece uma morte, você não ficou com essa omissão para você. Quando você não é médico, que você decide não levar porque você acha que não é, você está assumindo uma responsabilidade que eu te afirmo porque eu pego no consultório. Isso vai doer pro resto da vida. Pega, leva, deixa o profissional identificar se tem ou não a necessidade de um tratamento. Mas não deixe de levar em consideração se o seu filho sinalizar, porque ele colocou sinais de alerta. Mas eu colocando, quando o filho sinaliza na adolescência e é minimizado pelos pais, enfim, não é levado em consideração. Esse é um ponto importante que eu queria deixar registrado. O outro ponto é o seguinte:
a questão do excesso de diagnóstico, né? Na medicina, no geral, a gente tem 2 tipos de patologia. As patologias chamadas dimensionais e as categoriais. Categoriais, sim ou não. Ou eu tenho Covid, ou eu não tenho Covid. Ou eu tenho HIV, ou eu não tenho HIV. Não tenho meio HIV. E a gente tem as dimensionais. Por exemplo, todo ser humano tem glicose no sangue. Quando ela está dimensionalmente acima de 126 no jejum, configura-se uma doença chamada diabetes. Mas todo mundo tem um pouquinho de glicose. As patologias da psiquiatria, elas são dimensionais. Qualquer um que pegar uma escala que tem na internet aí, por exemplo, sobre o TDAH, ele vai se identificar com algum daqueles sintomas. Você é esquecido em alguns momentos, você é desatento em outros, você perde às vezes coisas necessárias do seu dia a dia. Porém, apenas 5% de todos aqueles que olharam e se identificaram com alguma daquelas características, de fato vão ter a patologia e vão se beneficiar do tratamento. Todos os outros, se fizerem automedicação, enfim, no intuito de, eu tenho aquilo porque eu vi, né? Vou dar um exemplo simples. Quando você faz, por exemplo, uma testagem neuropsicológica, muitas vezes isso é visto como um diagnóstico, a testagem neuropsicológica ela é super importante, mas ela não é a definidora do diagnóstico, por exemplo, TDAH. Vou explicar por quê. Porque quando, por exemplo, qualquer pessoa que vai fazer uma testagem, se ela tem uma comorbidade, por exemplo, com TDAH, ou um transtorno depressivo, que é muito comum, né, TDAH sem tratamento, ele evoluir com alguma comorbidade. Que comorbidade? É uma doença que vem junto, né, na evolução do TDAH, onde um dos sintomas do quadro depressivo é justamente a queda de concentração, e se naquela semana que ele fez os testes, ele passou por o que a gente chama de ajustamento, adaptação, algum problema muito atípico, né? Enfim, problema mais importante na escola, ou se for um adulto, uma separação, que também faz cair por uma causa identificada, e ele vem com uma pontuação muito abaixo do que é esperado para o desenvolvimento dele. Como que você vai saber se é um corte transversal, se essa alteração de concentração é do possível TDAH, é da comorbidade depressão, ou é pelo ajustamento que ele está passando? Então ali, ele te dá indícios, ele te dá sinais, mas ele não é definidor de qualquer diagnóstico, principalmente testes da internet. Eu estou dando um exemplo prático de que você pode, inclusive naquele momento, ter sintomas muito parecidos com o TDAH, mas que na verdade era uma outra patologia. E aí, teoricamente, você vai buscar uma automedicação, algo nesse sentido, não vai tratar da maneira correta. E que se, por exemplo, era pelo quadro depressivo e você foi tratado pelo TDAH, o remédio do TDAH não trata o quadro depressivo. E aí a depressão vai evoluindo, como eu falei, infelizmente, pode ter a complicação do suicídio. Então, é multifacetado, né? Cada momento a gente vai trazer um prisma desse importante problema que a gente tem que enfrentar. E é por isso, professor, que nós consideramos tão importante a psicoeducação. E a própria ONU preconiza isso, quando ela indica a psicoeducação e a desmistificação do transtorno como os 2 grandes pilares para o enfrentamento da questão da saúde mental no mundo. E é importante que possamos conseguir discriminar isso, para que essa informação chegue tanto nas organizações, sejam elas públicas, privadas, quanto nos lares. E também que passe a ser uma bagagem intelectual das pessoas. É o trabalho que temos feito no Ministério Público, na Camperge, porque acreditamos também que um fator importante para a subsistência, para o equilíbrio dos planos de saúde, para a saúde em geral, seja lá a saúde privada complementar, seja a pública, um ponto importante é o conhecimento, é a autoeducação em saúde. Né? Nós estamos aqui nesses programas dando um destaque especial às questões, né, da psiquiatria, dos transtornos mentais, da saúde mental, mas o mesmo se aplica, e isso foi usado aqui como exemplo, a outras questões de saúde do ser humano. Então essa psicoeducação, essa educação em geral, é uma ferramenta que acreditamos nela como uma ferramenta poderosa para que o ser humano subsista melhor, de forma mais sustentável no planeta. E o senhor falou um exemplo muito interessante talvez do remorso, né, que possa pairar sobre pessoas que não conseguiram compreender os sinais
que estavam se apresentando. E nós sabemos dos casos em que os pais veem o jovem que não quer ir para a escola, que fica um tempo excessivo num quarto escuro, já sem amigos, né? Então, a identificação disso como um possível início de uma depressão é um sinal de atenção que faria com que os pais encaminhassem essa criança a um atendimento psicológico e, quem sabe, mais tarde, a um psiquiátrico também. Então, esse conhecimento e também a disponibilização de ferramentas para uma vida saudável, é por isso que lá no MP, no Ministério Público do Rio de Janeiro, foi criado pelo Procurador-Geral o Comitê da Vida Saudável, porque quando falamos numa ponta da saúde mental, e frisa-se muitas vezes os transtornos, a questão do adoecimento, é preciso olhar para o outro lado, que é o lado da vida saudável, que precisa também ser sempre destacado, frisado e lembrado para as pessoas da importância do esforço e do empenho que cada humano, cada vivente precisa ter na busca de uma vida saudável, que é o ponto de equilíbrio, né? Nosso programa hoje é uma modalidade, né? É um lado, é um viés do que se quer lá na frente, que é buscar essa vida saudável tão importante para todos nós, né? A humanidade tem evoluído bastante em tecnologia, em recursos, em riqueza, em conhecimento e agora em velocidade de conhecimento com os recursos que temos, né? Mas se nós não alcançarmos isso humano, que nenhuma máquina traz, se nós não conquistarmos essa possibilidade de buscarmos o ponto de equilíbrio, que aliás o nosso organismo é o maior exemplo disso, né? O organismo humano é uma máquina que busca a homeostase, busca o equilíbrio permanentemente. Então esse equilíbrio é um ponto de compensação, de entendimento, de paciência para com o outro, de entendimento, de esforço, de resiliência, para que possamos buscar isso. E começa na família, mas também tem o seu lado importante no lado organizacional. Costumamos falar lá no Ministério Público que essa barreira entre a vida profissional e a vida familiar é uma barreira apenas simbólica, porque na prática o humano é um só. Na prática essas barreiras são o tempo inteiro rompidas e misturadas. Então é preciso o ser humano se preparar e se autoeducar para o convívio, né? Tanto nessas extremidades, quanto também na sua vida social, na sua vida pública, na sua vida política, na sua vida privada, seja ela qual for. Mas voltamos então ao tema aqui, né? Professor Ervin, a psiquiatria tem evoluído bastante, não é? A gente sabe que uma enxurrada de medicamentos, muitos medicamentos novos, né, são lançados. Às vezes existe mau uso desses medicamentos, né? E isso é um tema que eu acho que pode ser colocado aqui nessa conversa desse ponto de equilíbrio, né? Como o senhor vê, o que a psiquiatria e a medicina pode dizer para as famílias e para as pessoas em geral acerca dos cuidados no uso desses medicamentos, quais as drogas que estão às vezes disponíveis sem receita e que demandam um cuidado, uma atenção maior por parte das pessoas. Antes de tudo, eu queria também deixar aqui registrado que a nossa equipe é grande, né? Então, doutora Francilene, doutora Maria Eugênia, o pessoal da Codicom, Dilson, todos eles fazem parte desse projeto e outros que eu não vou citar, diversos outros que participam lá com a gente, que contribuem também para esse projeto pioneiro, que mais uma vez ele sabe que ele não gosta, mas se não fosse realmente ele, por ser psicólogo, ter enfrentado isso, não enfrentado o lado negativo, mas brigado por isso, hoje talvez a gente não estaria no CNMP, né, fazendo qualificação da psicologia do Brasil todo. A experiência do Rio foi compartilhada, né? Perfeito. Nós temos lá um banco lá, um repositório de boas práticas, né? Onde essas experiências, esse conteúdo todo produzido aqui, geralmente ele é compartilhado
para o CNMP e compartilhar também com todos os outros ramos do Ministério Público brasileiro, porque o interessante, o importante é que essas informações com qualidade, né, que são produzidas por médicos, psiquiatras, pessoas que oriundas de universidades federais, outros ainda continuam na cátedra e na pesquisa, né, porque esse é um tema que permanentemente evolui. Então essa informação de qualidade é algo muito valioso, muito necessário. E esse é o nosso compromisso, de buscar o compartilhamento de uma informação de qualidade, uma informação útil para o dia a dia. Mas o senhor tem a palavra. Eu queria primeiro deixar registrado que eu não tenho conflito de interesse, não sou patrocinado pelo laboratório. Eu quero dar um exemplo para vocês verem como é que chega lá no consultório. Remédio da psiquiatria, ele deixa dopado, sonolento. Deixa se for feito de maneira inadequada. A grande maioria dos remédios da psiquiatria, ou por, infelizmente, o paciente não ter acesso ao psiquiatra, ou pelo estigma de buscar ajuda no psiquiatra, não são prescritos pelo especialista, muitos por automedicação, compram, infelizmente, né, sem receita, e cai pra gente, né, Velasco, que somos especialistas, né? Eu dou aula de psicofarmacologia, por exemplo, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Estou fazendo meu doutorado na Unicamp em São Paulo. Então, é igual você ir num cardiologista. Eu não vou tratar um paciente que chega lá me solicitando para eu tratar a hipertensão dele. Eu vou pedir para ele ir num cardiologista, é o mesmo raciocínio. Só que como tem o estigma, não, no psiquiatra eu não vou. A insônia tem a ver com a psiquiatria, mas eu não vou lá. Eu quero que um outro médico me dê. Ele pode até, como médico, te ajudar, mas a maioria, o médico sério, ele pode iniciar e vai te encaminhar para o psiquiatra, né? Gosto de dar um exemplo em relação, vou citar o nome de marca, mas, por exemplo, por que os benzodiazepínicos, né, conhecidos como calmantes, clonazepam, alprazolam, vou dar nome aos bois, que são os que a gente mais tem dificuldade por conta de dependência, por conta de uso excessivo, inadequado. Quando a gente está com uma infecção de garganta, amidalite bacteriana, vai no otorrino, o otorrino prescreve um antibiótico para você, moxilina. Esse antibiótico, ele só vai começar a agir, em média, 48 horas depois. O que rege a relação entre o médico e o paciente é o princípio da bioética. Dentro da bioética, a gente tem 4 fundamentos. Tem 2 que brigam entre si, buscando um equilíbrio da ciência. O primeiro deles, beneficência. É dever e obrigação do médico usar todo o conhecimento e recurso que ele tem para melhorar na hora a dor e o sofrimento do paciente dele. Vírgula. Contanto que ele não coloque o paciente dele em risco. Ou seja, o princípio da não maleficência, você tem que pensar primeiro em não colocá-lo em risco antes de fazer o bem. Onde a gente teve essa disputa que ficou muito visível? Época da vacina da Covid. Não estamos entrando aqui em questão política, estamos em dado científico. O lado da beneficência falava o quê? Vai morrer todo mundo, pensando bem, a vacina eu sei que não deu tempo para... A gente tem que vacinar. O lado da não maleficência, mas peraí, não teve tanto teste. E se der uma complicação? Tanto que vocês vão lembrar, era assim, parece que lá na Nova Zelândia teve uma vacina que deu miocardite no coração. Vamos ver se tem um nexo causal, porque se tiver um nexo causal, eu não posso querer melhorar a Covid às custas de gerar um infarto. Então, é um exemplo prático de como esses 2 braços da bioética brigam entre si dentro da ciência. Então, se o paciente ele não tiver alergia, por exemplo, a uma novalgina, você vai deixar ele com dor e febre 48 horas? Não. Agora, se ele tiver alergia, você vai ter que buscar outro mecanismo, porque senão você vai estar causando alergia nele. Então, você não pode querer melhorar a febre causando alergia. Então, nas primeiras 48 horas, você vai entrar com um sintomático, para ele não sentir a dor, a febre, que é a beneficência, é a obrigação do médico fazer isso. Assim que o antibiótico começa a agir, os sintomas de febre vão diminuindo, eu tiro a novalgina. Vamos pegar um exemplo do transtorno de pânico. Inclusive, tem uma cartilha nossa sobre esse tema. Transtorno de pânico, o paciente ele tem sintomas físicos muito intensos. Coração acelerado, falta de ar, ele está com medo de ter essa crise o tempo todo. Ele não pode ficar sofrendo dessa maneira, em alerta, caso exista, dentro da medicina, uma maneira de aliviar o mais rápido possível o sofrimento. Então, esses medicamentos, os calmantes, né, conhecidos como o alprazolam, clonazepam, tirando a função anticonvulsivante, eles têm 3 funções. Dose baixa, ele tem um efeito ansiolítico. Traduzindo, passei aquele medicamento, acertei a dose,
30, 40, uma hora ele já começa a fazer o efeito aliviar, por exemplo, coração acelerado, a falta de ar. Já em dose média, ele é relaxante muscular, que é muito comum no transtorno de ansiedade você ficar tenso, ter o apertamento, às vezes o bruxismo, porque o músculo sente essa ansiedade aumentada. Então ele vai lá, tem a função de relaxamento muscular. Já em dose alta, ele dá sono, tem um efeito hipnótico. O que é dose baixa, média ou alta? Muito pessoal de cada um. Qual é o nome da classe de medicamento? Não estou falando aqui do tratamento psicoterápico, né, que é tão quanto importante. Estou falando já que a pergunta veio da medicação. Qual é o nome da classe de medicamento estudado como primeira linha para tratar, por exemplo, transtorno de pânico? Antidepressivo. O nome antidepressivo ele é incompleto, porque inicialmente descobriu-se que tratava os quadros de depressão. E, muito posteriormente, no final da década de 80, começo da década de 90, os pesquisadores identificaram que a alteração dos transtornos de ansiedade era muito similar, porém acontece em regiões diferentes do sistema nervoso central. E aí, não mudou o nome da classe do remédio, apenas acrescentou que os antidepressivos também tratam os transtornos de ansiedade. Ok. Antidepressivo, eles são prescritos no mesmo receituário branco de controle especial dos antibióticos. Se a Anvisa liberou para ser nesse receituário, uma das premissas é que ele não pode causar dependência. Ele pode causar outros efeitos colaterais, mas estamos falando desse tema. Ok. Porém, quando a gente vai iniciar um antidepressivo, não estou citando o nome, em média, ele só começa a agir depois de 10, 15, 20 dias. Ora, se eu tenho um medicamento, os benzodiazepinas conhecidos como calmantes, se ele não tiver uma contraindicação específica ao uso, aí existe algumas que você não poderia fazer porque você correria o risco dele trocar esse risco de dependência. Se ele não tem algo que é visível, ou seja, o risco seria comum a qualquer população, entende-se que o médico, se ele identificar a necessidade, ele vai prescrever esse medicamento, assim como foi prescrito a Novalgina, para aliviar os sintomas momentaneamente dele, até o antidepressivo começar a agir. Porque pelo princípio da beneficência, se ele não tem uma contraindicação específica ao uso, eu não posso deixar ele sofrendo. Ele pode bater o carro, a insônia pode fazer ele bater a cabeça, porque teve queda. Ele não pode ficar tendo sintomas se eu posso ajudá-lo como médico. E com o tempo, né, da mesma maneira que o antibiótico vai fazendo efeito, o antidepressivo fazendo efeito, eu vou tirando a Novalgina, eu vou tirando o ansiolítico. O que eu vejo na prática? O que os estudos dizem? A grande maioria vem tomando só o ansiolítico. 2, 3, 4, 5 anos, como se estivesse tomando só a Novalgina. Quando que chega pra gente, Velasco? Chega pra gente justamente fazer a desprescrição. A gente vai corrigir o que foi feito de forma negativa. Então, quando você vai no especialista, da mesma maneira que você vai no cardiologista, a chance de dar certo é muito maior. Então, esse é apenas um, né, dos mitos em relação à medicação. Bem, estamos caminhando já para o encerramento desse programa, desse dia. Nós vamos continuar, porque nós precisamos muito aprofundar, clarificar, trazer exemplos cada vez mais claros, mas fica esse resumo da importância de evitar-se o uso de medicamentos sem prescrição e sem acompanhamento médico. É imprescindível que esse tipo de medicamento seja utilizado somente e com estrito cumprimento da determinação médica. Isso é fundamental. Isso tem sido, a gente sabe que o uso abusivo dessa medicação tem sido um dos problemas maiores da sociedade ultimamente, né? O abuso de drogas, de substâncias que a gente vai discriminar aqui no futuro. Então aguardem que em breve estaremos trazendo mais uma rodada de informações. Agradeço muito pela contribuição do Dr. Antônio Velasco, do Dr. Erwin Kotrick, e também a equipe da Camperg e do MP, que sempre nos apoia, está colaborando para editar e gerar todo esse conteúdo, né? Marcos, Lucena e toda a equipe lá também do MP, Soraya, que nos apoia muito, Rafaela e toda aquela turma. Uma boa tarde a todos e até breve. Seguimos na luta. Tem só 2 minutos só para fazer algumas... Sim. Tá bem. E aí, complementando junto também com o que o Erwin falou, acho que e aí também aproveitar esses últimos minutos para poder falar, né, fazer o convite a todos que estão nos vendo
para o lançamento do nosso programa Família em Equilíbrio, que é uma série de vídeos que a gente está fazendo para psicoeducação voltada para o ambiente familiar, com essa atenção no público infanto-juvenil, né? O Evan já fez alguns vídeos muito, muito bacanas de psicoeducação e agora a gente voltando mais esse olhar e atenção ao ambiente familiar, de novo, assim, a todas as configurações de família que a gente tem hoje. E nesse olhar ali da infância e adolescência, então é uma série de vídeos que a gente dividiu em alguns capítulos para falar de alguns, né, rever alguns conceitos em saúde mental, alguns fatores quando a gente chama de proteção em saúde mental, né? Aquilo que faz bem para a nossa vida, para a nossa saúde mental, alguns fatores de risco que têm a chance de adoecimento, estratégias não medicamentosas como atividade física, alimentação, vida social. Desmistificar um pouco sobre a medicação, quando indicada, quando não indicada, falar um pouco de alguns transtornos específicos da infância e adolescência e perspectivas futuras. Eu acho que uma conversa, um diálogo também, aí falando disso de quando buscar ajuda, né? Quando que a criança e adolescente dá algum sinal de alerta, quando buscar ajuda. E às vezes o que a gente infelizmente vê, né, o mau uso de medicações, eu acho que isso vai muito ao encontro do contemporâneo, assim, do atual, que a gente tem várias responsabilidades na vida, a gente está lidando com um monte de estímulo e a dificuldade que às vezes a gente tem de conseguir parar e alguns colegas vão chamar de decantar a situação, né, entender o que está acontecendo. Então, quando identificar uma mudança ali do comportamento do filho, como o Erwin falou também dessas situações, às vezes para e escuta, assim, 5 minutos, né? Chega para a criança, para adolescente e pergunta o que está acontecendo. Tô vendo que você está diferente. Posso ajudar de alguma forma? Sei que muita gente às vezes não tem assim uma vida tão corrida, mas tenta separar uns 5 minutos. E a mesma forma também para a medicação. Às vezes é isso. A gente vê alguma pessoa que está ali toda, né, atrapalhada em remédio, toma remédio para estimular, toma remédio para acalmar e está tendo aquele. Então, às vezes, assim, toma um banho e, se possível, se conseguir sentar e escrever. Eu, Antônio, gosto muito dessa orientação, que às vezes é escrever assim: o que está me incomodando, o que está me atrapalhando, o que aquilo está me ajudando ou não, o que eu acho que pode melhorar. E isso, às vezes, ajuda a nortear também um pouco a gente de conseguir ter uma linha de direção. Agradeço de novo o convite e o espaço, doutor Eduardo, para a gente conseguir falar desses assuntos. Vamos continuar. Assistam Família e Equilíbrio, do Antônio Velasco, e assistam aqui a palestra já gravada dele sobre comunicação não violenta. Essa palestra, essa fala está extraordinariamente boa. Isso é um verdadeiro manual de convívio pacífico na família. E esse vídeo foi reproduzido também em ambientes de organização, organizacionais, ambientes de trabalho, e foram também muito aplaudidos, como uma ferramenta também útil no ambiente de trabalho para a comunicação não violenta. Parabéns por aquele trabalho. Obrigado, Antônio. Obrigado, Erwin. Obrigado a todos e até breve. Um abraço. Tchau.